Olá, meu nome é Daniel. Minha pesquisa é sobre François-Marie Arouet, famoso por seu pseudônimo Voltaire. Ele é um dos protagonistas do pensamento iluminista no século XVIII. Bastante influente dentro de seu meio, ele nasce em Paris, em 1694, dentro de um contexto de diversas crises econômicas e militares. Logo desenvolve uma reputação controversa e vai ser preso na Bastilha em 1717 por conta de seus escritos. Em seguida, vai ser exilado na Inglaterra, onde poderá amadurecer sua filosofia até retornar clandestinamente à França em 1728. Sua capacidade de produção literária era absurdamente grande. Ele foi um indivíduo bastante ambicioso e sempre buscou ser celebrado. Essa busca pela fama e pelo triunfo fez com que seu método de pesquisa e escrita fosse extremamente rigoroso. Ele desenvolve novas metodologias que vão valorizar um contato próximo com fontes documentais, a valorização de costumes entre os povos, que era um projeto ambicioso para sua época, e fazia uma leitura filosófica de textos clássicos. Vemos assim que as produções de Voltaire possuem pela primeira vez uma espécie de certificado de garantia. Meu trabalho vai analisar seu pensamento justamente dentro desse contexto e mostrar como o iluminismo foi um movimento com uma grande diversidade de ideias e que é impossível defini-lo de uma só maneira. Foi utilizado para analisar os textos do Voltaire a metodologia da cultura política. Assim, podemos criar interpretações e explicações sobre as ações desse indivíduo, evidenciando suas próprias vivências e seguindo sua própria lógica dentro de seus códigos culturais, tornando-se significativo, pois esse exercício historiográfico realizado vai buscar se deslocar no tempo e no espaço para que essas interpretações sejam mais precisas quanto possível, possibilitando uma maior aproximação com o objeto estudado. Isso é extremamente relevante para nos dar acesso à visão de mundo que orienta as condutas e intenções do nosso interlocutor, assim como Quentin Skinner sugere. Para entender a história, é necessário ir além do texto analisado, mas também considerar o contexto do autor, bem como suas intenções ao escrever. Pensando nisso, a pesquisa buscou apresentar o que foi o Antigo Regime e o Iluminismo a partir da leitura de algumas obras de Voltaire, que pode ser considerado um historiador de seu tempo, ao se observar o que caracterizava a história dentro do século XVIII. Um exemplo de como isso funcionava é observar a construção do conhecimento científico historiográfico a partir de Giambattista Vico, um exemplo de historiador italiano do período. Em sua época, era bastante comum considerar lendas, fábulas, mitos como coisas absurdas e sem sentido. Porém, Vico foi capaz de perceber dentro desses mitos uma característica racional de como as sociedades antigas criavam coerência do mundo à sua volta. Então, a relevância é justamente sustentar a ideia de que essas narrativas fabulosas não são irracionais e não devem ser desprezadas. E argumenta que devemos entendê-las como parte de uma cultura que está se construindo e não como um princípio abstrato. O Voltaire, através de seus escritos, demonstra aproximações com o Giambattista Vico. Apesar de ser inflexível em relação aos mitos de origem, ele também não vai desprezar essas narrativas por motivos que serão abordados no artigo. Ele considerava que as fábulas muitas vezes podiam até conter verdades, apesar da inverossimilhança. Assim, seria necessário uma espécie de olhar filosófico ao ler essas obras, com uma fórmula voltariana que ele vai descrever para livrar os estudiosos da insensatez e dos fabricadores de história, como se ele desenvolvesse uma sagacidade crítica contra o fantástico. Afinal, a relação entre a história e a filosofia pode ser considerado um ponto marcante do iluminismo. E por fim, a pesquisa vai abordar as mudanças na mentalidade dentro do antigo regime, através da literatura, dando vários exemplos dos contos de Voltaire e outros autores de sua época, já que nessa época a literatura deixa de ser uma coisa com apelos puramente estéticos, de acordo com os valores clássicos, para se tornar um guia de consciência repleto de críticas com potencial de mudar a sociedade.